Meus queridos e amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No vídeo de hoje vamos conferir uma pergunta de extrema importância para todos nós. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, somente o versículo de número 30. Nos diz assim a palavra do Senhor. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Amém. Essa pergunta foi feita por um carcereiro, um homem que tinha a responsabilidade de guardar as celas de presos. E nessa ocasião estavam ali o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, e também o seu companheiro de trabalho, de obra do Senhor, Silas. E acontece que eles estavam ali por simplesmente pregarem a palavra do Senhor e, consequentemente, estarem ali repreendendo uma influência maligna, expulsando, excluindo, expelindo de uma moça. E por causa disso, houve um pequeno alvoroço na cidade e eles foram conduzidos às prisões. E naquela ocasião, Paulo e Silas, nos diz versículos acima, a partir do versículo 25 de Atos 16, que perto da meia-noite eles oravam e cantavam hinos ao Senhor Jesus. Até que de repente veio um terremoto que abalou todas as prisões e todos foram ali soltos. O carcereiro, por ver toda essa cena, ele ficou bastante preocupado, nervoso, com os presos estarem ali agora sendo soltos devido àquele terremoto, uma providência de Deus para que aquela cidade soubesse que Paulo e Silas eram verdadeiramente servos do Senhor e também que eles escapassem dali. Amados irmãos, nos conta a narrativa que este carcereiro, de tão preocupado com a sua vida e por escutarem, obviamente, o testemunho de Paulo e de Silas, o santo, o genuíno evangelho do Senhor Jesus, aquilo que Jesus fez por nós na cruz, amados irmãos, ele então vai interrogar, mas não é qualquer interrogação. Ele vai dizer: o que eu posso fazer para me salvar? E essa pergunta ela é extremamente importante para todos nós que estamos vivos. Amados, é interessante saber e é importante saber que o ser humano, quando foi criado por Deus, quando foi formado à sua própria imagem e semelhança, nos diz a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 2 de Gênesis, os versículos, capítulo 2 de Gênesis, o versículo de número 7, diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Amados, o ser humano não é apenas o corpo, mas em si ele é corpo, espírito e alma. Então é necessário que alguém entenda, porque normalmente alguém diz assim: morreu, acabou. E não é bem por aí, não é? Lá em Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 7, o texto bíblico vai dizer: e o pó, que é uma referência de nós, corpo, não é? Quando Deus formou o corpo do ser humano do pó da terra, o pó, quando morrer, nos diz lá em Eclesiastes 12, 7, volta para a terra, e o espírito retorna para Deus que o deu. É interessante saber disso, porque essa teoria de que morreu, acabou tudo, não vai ficar por aí não. Há uma consequência após a morte. Então, a pergunta que o carcereiro fez foi propositalmente para saber em relação à salvação da sua alma. Porque quando o ser humano morre, a alma
precisará ter agora um de dois destinos. E um destes ou é céu ou é inferno. Amados irmãos, e eu quero dizer que o objetivo de Jesus vir a essa terra, o Filho unigênito de Deus, conforme ele mesmo citou, não é? Expondo o plano primordial de Deus, lá em João capítulo 3, o versículo 16, ele falava a um certo príncipe dos judeus chamado Nicodemos, e ele dizia: Deus amou as pessoas, a humanidade de uma tal maneira que ofereceu o seu Filho unigênito, Jesus falava dele mesmo, para que todo aquele que crer nele não pereça, não morra eternamente, a sua alma não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna no Senhor Jesus, no céu. O apóstolo Pedro, glórias a Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, o versículo 12 e o versículo 13, o apóstolo vai dizer que em nenhum outro há salvação. Não há ninguém que possa trazer salvação para a alma humana, senão Jesus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Roma, no capítulo 10, o versículo 9, ele vai dizer que se com a nossa boca nós confessarmos que Jesus Cristo é o Senhor, é o nosso Senhor, nosso Salvador, em nosso coração crermos que Ele ressuscitou dos mortos, seremos salvos. Glórias a Deus. Você quer ser salvo em Cristo? Você quer, quando Jesus voltar ou quando chegar a hora da nossa morte, você quer encontrar com o Senhor Jesus? Você quer o céu? Então é necessário você entender que para isso é necessário você buscar ao Senhor enquanto você tem vida, enquanto nós temos vida. Como disse o profeta Isaías 55, versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Aleluias, glórias ao nome do Senhor Jesus. Paulo disse ao carcereiro a resposta que ele queria ouvir, no versículo 31. Aleluia, Paulo disse: crer no Senhor Jesus, naquilo que Jesus é, o unigênito Filho de Deus. Crer no que Ele fez na cruz. Jesus não morreu em vão na cruz. Jesus não morreu sem um objetivo, sem um propósito. Jesus morreu na cruz com a finalidade, com o propósito de trazer perdão para o ser humano. O perdão que foi originado, não é? O pecado que foi originado lá no Éden, através de Adão e de Eva, pela desobediência deles dois. Jesus veio a esta terra, morreu em morte de cruz, ofereceu-se, deu-se, aleluia, à morte, sendo ele inocente, derramou seu sangue puro para trazer perdão a mim e a você. Ao terceiro dia ele ressuscitou e está vivo com poder e glória para sempre à destra de Deus. Creia no Senhor Jesus. Observe também o que diz o apóstolo Paulo no capítulo de número 2 de primeira carta ao jovem obreiro Timóteo, no capítulo de número 3, 4 e 5. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Glórias a Deus. Aleluia. Assegura a tua vida com Jesus. Enquanto tu tens vida,
Aleluia. Enquanto tu tens condição, apega-te com Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor Jesus. Glórias ao nome do Senhor nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Ainda dá tempo. Glórias a Deus. Queres ser salvo? Apega-te com Jesus. Ele é o único que pode trazer garantia, certeza de salvação. Nós não merecemos, mas Ele pagou o preço que ninguém podia pagar na cruz do Calvário, por mim e por você, por minha alma e por tua alma, para nos dar o perdão e reconciliação para com Deus. Fica em paz, guarda esta palavra em nome de Jesus. Creia no Senhor Jesus, entrega a tua vida ao Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.